suponha que num certo instante t igual a t0, certo valor aqui onde eu vou calcular esse negócio, o raio é igual a 10 centímetros. Estou dando uma informação que eu vou precisar. Vocês vão ver já já que eu preciso dessa informação para calcular a taxa de variação. E o que eu sei é isso aqui. Vale para todo o t, em particular vale nesse instante. Então eu posso fazer duas perguntas. Qual é a taxa de variação instantânea, né, que vai ser a derivada da velocidade instantânea de R e de A nesse momento, nesse instante. Então, esse momento está definido. Não preciso dizer quem é esse valor do tempo, é num certo instante, porque a gente vai ver que tem toda a informação aqui. Quais são, né? São dois números diferentes, então é bom. Cadê meu pagador aqui? Então, quais são as taxas de... Tá? Muito bem. Então, tem um jeito de fazer que seria o jeito mais, assim, ingênuo. Ingênuo que eu digo assim, mais simples, mais direto. Eu escreveria assim. Eu sei a relação entre V e R, então eu resolveria essa equação. Então, o R é igual a 3/4 π embaixo, raiz cúbica. E o R de t é dado pelo V de t. Né? Se eu estou variando. E aí, para cada instante t. E aí eu derivo dos dois lados. Derivo dr dt, que é a taxa instantânea do R nesse ponto, e vai dar isso em função da derivada do V aqui. Então, eu vou derivar essa expressão, é uma derivada. Então, essa é uma possível solução. Solução 1. Eu acho isso, e depois eu calculo R' no T0, vai ser igual a essa expressão linha, e ponho t igual a T0 lá. Ou seja, o valor vai aparecer V. Aliás, eu vou precisar calcular o V, e a informação do cálculo de V vem de R. Ó. O V nesse instante é 4/3 π de 10 ao cubo. Então, aqui dentro, nessa expressão da derivada, pela regra da cadeia, vai aparecer V e vai aparecer V'. Então, eu vou usar o V calculado no instante zero, é 4/3 de π 10 ao cubo. E o V', nesse instante, é 1 centímetro cúbico por segundo. São os dois dados que eu vou precisar. Isso aqui é em centímetros cúbicos, né? Tudo aqui tem que usar as mesmas unidades. Eu vou calcular, vai dar 4/3 lá, 10 ao cubo é 1000. Então vai dar 4.000 dividido por 3π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Eu vou colocar aqui na expressão, derivo. Então essa é a chamada solução, aqui essa é a solução 1. Solução 2, que eu acho que é mais esperta, porque faz menos conta. É a seguinte, a gente deriva esta expressão. Por quê? Porque as taxas aqui que vão aparecer vão estar relacionadas, e o R', na hora que eu fizer a regra da cadeia aqui, ele vai aparecer multiplicando uma expressão que envolve R. E aí eu substituo o valor de R, passo para o outro lado e eu tenho V' do lado de cá. Então a solução 2 é derivar. Essa aqui é resolver o R em função do V e depois derivar. Essa aqui é derivar a relação original. Então, essa aqui é mais simples, pelo menos nesse problema, porque derivar isso aqui é assim.
V', calculado no instante t0, vai ser igual a 4/3 de π r ao cubo r vezes 3 vezes R2 vezes R'. Aqui. Bom, a gente vê aqui, isso aqui cancela. Fica 4πr ao quadrado, que aliás é a área, né? Então, essa expressão diz duas coisas para a gente. Diz como está variando o V' em função do R', e me dá mais uma informação, é que o que aparece aqui é exatamente a área. O volume, a velocidade, a taxa de variação do volume é igual à área naquele instante vezes a taxa de variação do raio. O que é muito razoável. Porque se você pensar no que é uma esfera, o que a gente está dizendo basicamente é assim, eu pego nesse instante a área e multiplico pela variação em R. É que me dá o acréscimo em volume. A área vezes a variação em R me dá o quanto está variando o volume. É exatamente isso que diz isso, dessa forma. V' é a área vezes a variação do raio. Bom, e agora essas informações aqui eu tenho todas, porque isso aqui é 4/3, na verdade é 4π. O R ao quadrado é 100. E o R'... desculpe. Isso. E o R' está aqui. E do lado de cá eu sei, esse aqui é 1. Essa expressão é essa, 1 centímetro cúbico por segundo, 4π vezes 100, R'. Então, o R', no instante t0, vai ser 1 sobre 400π. O quê? Qual é a unidade? Centímetros por segundo, porque aqui é a área, aqui é volume por segundo, aqui é a área e aqui é distância por segundo. É tudo compatível. Ó. Isso aqui é centímetro quadrado, centímetro cúbico por segundo, centímetro por segundo. Então, isso aqui é centímetro por segundo. Essa é a resposta do nosso problema. Então, vocês vejam que se eu tenho o que é uma bola? Uma esfera de 10 centímetros é uma coisa mais ou menos de raio, mais ou menos desse tamanho, assim, né? Meu palmo tem 20 centímetros. Mais ou menos isso aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, se eu acrescento 1 centímetro cúbico aqui por segundo, nesse instante, quanto que vai crescer o raio naquele instante? Bem pouquinho, né? Pouquinho. Só um pouquinho. A gente podia ter posto 10 centímetros cúbicos. Você pode ir aumentando esse valor aqui para ver um número que você ia começar a ver o negócio. É muito devagar 1 centímetro cúbico por segundo. Mas se você pusesse, por exemplo, que essa velocidade aqui é 400π, né? Essa aqui, 400π, que é 1.200 centímetros cúbicos por segundo, que é o quê? 1 litro por segundo? Um pouco mais de 1 litro, né? Qual é a mesma unidade? 1 litro é 1 centímetro cúbico, é 1.000 centímetros cúbicos? Ok. Então, se a gente pusesse aqui, para dar 1 aqui, o que eu teria aqui? 1 centímetro por segundo. Quer dizer, se eu visse em 1 segundo a bola expande de 1 centímetro o raio. Para fazer isso, eu tinha que estar injetando aqui em 1 segundo mais de 1 litro de ar. Incrível, né? Não parece, mas é isso. Ok? Você mais ou menos te dá a taxa de variação de um em função do outro. E aí, a área? Como que a área estaria crescendo? Bom, a área agora eu tenho R, eu posso usar direto aquela fórmula ali e escrever a variação da área. Eu também posso escrever, que dá mais trabalho, como varia a área em função do volume, já que eu sei do volume inicialmente. Mas já que eu tenho essa relação para a área, eu posso escrever que a área, no instante t0, ela vai ser, derivando aquilo ali, vai ser 8π R'. Bom, e o R' eu tenho aqui, então isso aqui vai dar 8π dividido por 400π centímetro ao quadrado por segundo. Certo? E esse aqui, então, isso aqui cancela, isso aqui dá 50. Cancela 1 sobre 50 centímetros ao quadrado por segundo. Essa é como está variando a área naquele instante.
Então, essas taxas são todas relacionadas, porque elas todas dependem basicamente, o R o raio é a nossa, na verdade, a nossa informação fundamental. Aí elas ficam todas relacionadas entre si. Eu posso eliminar o R dessa equação, né? Basta elevar esse ao cubo e essa ao quadrado e depois resolver para um ou para outra, me dá a relação entre A e V. Mas é muito mais simples, nos dois casos, mesmo que quem eu sei seja esse aqui, derivar primeiro essa expressão em relação a t, né, que foi o que a gente fez aqui. Derivei isso aqui em relação a t. O t é a variável que não aparece, né? Ela é a variável que está por trás nesse caso, do fenômeno. Ela que está regulando o fenômeno. Aí as outras coisas estão variando. Eu tenho informação sobre uma delas, que é essa aqui. E aí eu consigo a informação da taxa de variação das outras. Tem o R ainda, né? R'. Desculpa. Ótimo. Eu errei aqui a derivada, esqueci do R. Não, estou derivando em relação a t. Então eu tenho... eu posso usar o R'. Não, está certo, vocês. Está certo. Não, é assim, eu estou derivando em relação a t. Vamos lá. Vou fazer direito aqui. Isso aqui é 4πr2. Certo? Então, a', derivada em relação ao tempo, não em relação a r. Eu poderia usar direto a derivada em relação a r. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero a variação do A em relação ao tempo. Então é esse aqui. A regra da cadeia é que é assim. dA dt, é isso aqui. Ó. dA dt vai ser igual a 4π ddt do R ao quadrado. Então agora eu aplico aqui. Fica 4π vezes 2 R'. Então aqui eu tenho que corrigir, só que eu tenho que multiplicar por R aqui, né? O R é quanto que era? 10. Eu tenho que multiplicar por 10 aqui. Tá certo? Vamos ver. Isso aqui é 8π vezes 10 vezes o R', que é 1 sobre 400π. Isso aqui vai dar centímetros ao quadrado por segundo. Então aqui tem 80, vai dar 5. Então se eu não errei de novo, eu acho que é isso aí. Eu tinha esquecido aqui, né? R'. 2 vezes R', que é a derivada do R ao quadrado. Né? 2R'. Errei a regra da cadeia aqui. Certo? Então essa vamos dizer, um exemplo bem básico de como que taxas de variação estão relacionadas. Em geral, é porque todas elas dependem de uma grandeza fundamental e você sabendo, aí você tem as expressões da relação, sabendo uma delas eu determino as outras duas, nesse caso. Eu tenho 3 grandezas aqui, o raio, a área e o volume. Sabendo a variação de qualquer uma delas, eu determino a variação das outras duas. Por isso que a gente chama de taxas relacionadas. Taxas de variação ou derivadas relacionadas. E basicamente é tudo regra da cadeia. A gente tinha aqui a taxa de variação do volume. E nós temos as outras grandezas associadas, que seriam a área e o raio. Agora eu estou pensando todas elas dependendo do T. Né? Então, essas relações que aparecem, elas podem vir, se você pensa que qualquer uma dessas eu consigo escrever em função das outras, você poderia pensar assim, ó, a derivada de V em relação a T pode ser calculada, se eu souber, calculando a derivada de V em relação a R, e pela regra da cadeia, multiplicando pela variação do R em relação a T. Essa é a regra da cadeia na notação de Leibniz, né? dV dr, dr dt. Então, essa aqui é a taxa de variação do volume em relação ao raio, aqui é a taxa de variação do raio em relação ao tempo. E se eu multiplicar essas duas coisas, eu tenho
a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Observem aqui que isso aqui é a derivada, só para a gente conectar com o que a gente já sabe, dessa expressão. O V depende de R, que depende de T. Então, quando eu derivo isso aqui, eu tenho o V em função de R, então é dV dr calculado em R de T. Agora vamos colocar, é importante colocar, né, a variável que eu estou calculando. Então isso aqui é T igual em T0. Então fica dV R é a sua variável. Está faltando. Variação de V em relação a R, calculado em R de T0, vezes a derivada de R em relação a T, calculado em T0. Então, isso aqui é a forma mais tradicional que eu estou acostumado. Mas isso aqui é um resumo disso. dV dr, dr de T. Cuidado que aqui entra R de T0 e aqui entra T0. Como variável, aqui entra R de T0 e aqui entra T0. Então, quem me perguntou, está correto, mas é sempre importante tomar cuidado quando você escreve essa expressão de lembrar quais são as variáveis. Aqui vai ser em função do T0, aqui vai entrar a variável R de T0, regra da cadeia, e aqui vai entrar o T0 como variável do R. Né? Então, essas são a... E lembrar que isso aqui é a área, né? Variação do dV/dr, na verdade, dá para nós a área naquele instante. Para aquele valor do tempo, do raio, etc. Né? Que é essa ideia de que, né, na hora que eu faço um ΔR aqui, né, o volume é exatamente esse ΔR vezes, é aproximado, né? O crescimento do volume é o ΔR vezes a área nesse instante. Esse é o acréscimo de volume. Se a gente for trabalhar com aproximação. Então, essa expressão dV dt é dV dr, dr dt, ela é a chamada regra da cadeia na forma de Leibniz, a forma simples. Mas é sempre importante tomar cuidado com quais são as variáveis que entram aqui. E a forma original, que é isso aqui, derivar V de R de T, quando eu derivo V em relação a R, eu calculo no ponto R de T0 e dr de T calculo em T0. E o que nós fizemos foi basicamente calcular este aqui, sabendo esse que era 1, e esse aqui dividimos aqui, que era a área naquele instante. Okay? Uma outra observação foi digamos, um erro na descrição da elipse. Se a descrição está correta, a parametrização é essa aqui. E agora vocês já vão entender, eu troquei o θ por t, porque o θ não é exatamente aquele ângulo que eu mostrei para vocês. E deixa eu tentar explicar isso aqui, vamos ver se eu consigo. Quando a gente fez essa representação, aqui é o valor de A, aqui é o valor de B. A equação da elipse, na verdade, aqui o t está variando entre 0 e 2π. Não tem nada de errado com essa representação. Agora, o t, quem é o t nesse desenho? Eu acho que eu marquei assim, eu acho que está errado. Eu disse que o t era esse ângulo. Está errado. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. B. E a equação, deixa eu só voltar aqui, é x2 sobre A2. Divido aqui, eleva ao quadrado, mais y2 sobre B2, eleva ao quadrado a soma de cosseno mais seno, que é igual a 1. Então, os pontos que satisfazem essa equação satisfazem essa. E a gente gostaria de pegar um ponto daqui e descobrir quem é o valor de t, né? É claro que se eu ponho aqui o valor de x e de y, por exemplo, um ponto aqui, trabalhando com as inversas de seno e de cosseno, eu determino quem é o valor de seno e cosseno entre 0 e 2π. O valor de t entre 0 e 2π, usando álgebra. Mas seria muito interessante saber qual é o ângulo, o que o t representa neste desenho.
E ele não é este ângulo. No caso do círculo, a gente vai ver que ele coincide a esse ângulo. Mas vocês já vão ver por quê. Vamos pensar um pouquinho. Essa expressão A cosseno de t aqui, ela corresponde a um valor de x de um círculo de raio A projetado na direção x do ângulo t. E esse aqui corresponde a um círculo, o valor de y, de um círculo de raio B. E aí eu projeto na direção do y o valor usando esse mesmo ângulo t. Então o ângulo é o mesmo. Qual é o ângulo? Se a gente fizer o desenho aqui, A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos desenhar esse círculo assim. Então esse círculo, na verdade, é o círculo tangente à elipse por fora. E tem um segundo círculo, que é o círculo tangente à elipse pelo lado de dentro, que é esse aqui. Então esse aqui tem raio B e esse de fora tem raio A. Esse valor aqui, agora vamos pegar aqui o nosso ponto na elipse, esse ponto aqui, por exemplo, da elipse, o que ele corresponde? Se a gente for ver, é que esse valor aqui, que é o x, tem que ser o valor aqui em cima, A, projetado pelo cosseno desse ângulo. Então, na verdade, olhando aqui em cima, por esse aqui, eu teria que pegar esse ponto aqui, marcar lá e traçar esse círculo aqui. Então, esse valor aqui é esse raio A cosseno de t. Então, seria esse aqui o ângulo t. E, ao mesmo tempo, se eu marcar nesse ponto aqui e olhar nessa direção, então nessa direção, esse valor aqui é o valor do y, e é o mesmo ângulo, só que agora o seno de t, o que eu faço? Eu pego o seno deste ângulo t, multiplico por esse raio que é b, e obtenho esse valor. Então, este valor aqui é o b seno de t. E este valor aqui, esse é o ponto da elipse. E esse aqui é o A cosseno de t. Então, como é que eu posso achar esse ângulo t? Esse ângulo t pode ser, eu posso usar um dos dois círculos, determina. Eu pego esse círculo externo e ligo o ponto, traço a vertical. Então, o que eu vou olhar é esse triângulo aqui. Eu traço a vertical, marco esse ponto e aí esse ângulo que aparece aqui, eu pego a vertical pelo meu ponto, pelo meu valor do x aqui, até cruzar esse círculo. Esse valor aqui, unindo a origem, me dá o ângulo t. Ou eu venho aqui no y, traço a horizontal até tocar esse círculo amarelo. Uno esse ponto à origem, me dá o mesmo ângulo t. Então, o ângulo t, vamos lembrar aqui, ele não é esse ângulo θ que eu marco do ponto até a origem. Ele é determinado ou usando o círculo externo, tangente, ou o círculo interno, tangente à elipse, dessa forma. O círculo externo eu uso o valor de x, traço a reta vertical aqui pelo valor de x. Quando ele tocar esse círculo, eu uno a origem. Ou eu pego o valor de y, traço a horizontal até tocar o meu ponto, e esse aqui determina o ângulo. Então, essa aqui é a forma de fazer. Vai ter um outro ângulo do outro lado aqui, por exemplo, que tem o mesmo valor de y, mas daí o valor de x é negativo. E assim por diante. Eu vou determinando, eu preciso olhar qual é o quadrante. Se os dois são positivos, é o primeiro quadrante. Se um é positivo e negativo, é o segundo quadrante. Eu tenho que escolher, usando os sinais, qual quadrante. Aqui os dois são negativos. Aqui o x é negativo, o y é positivo. Aqui o x é positivo e o y é negativo. Aqui os dois são negativos e aqui os dois são positivos. Então, com um sinal e um deles, eu determino aonde eu estou. Ok? Então, isso aqui é uma correção. Quem é este, entre aspas, ângulo? Ele é um ângulo no meu desenho. Então, eu deixo como exercício vocês tentarem descobrir quem é o t na hipérbole. Vamos fazer um outro exercício de... Isso aqui é uma parede e isso aqui é um piso. E eu vou colocar uma escada aqui.
Isso aqui é uma escada. Estou vendo isso aqui tudo de perfil. Tá? E aí, a minha escada está lá parada, mas o chão, na verdade, está muito liso, ou tem uma rodinha, e aí ela começa a deslizar. E uma pergunta é a seguinte: suponha que eu meço uma das duas coisas. Eu sei, por exemplo, esse problema é um problema muito esquemático, mas ele se aplica em muitas situações. Tá? Então, vamos fazer primeiro esse aqui. A gente vai colocar um par de coordenadas, e a ideia é descobrir alguma coisa em relação, por exemplo, a esse ponto aqui, se eu sei alguma informação em relação a esse ponto. Então vamos supor que eu sei que esse ponto está se deslocando lá numa velocidade de, sei lá, 10 centímetros por segundo, só para a gente colocar um valor aqui. Isso aqui é uma escada, então você pode pensar em um sistema rígido. Então se esse anda para cá, esse aqui anda para cá. Então a pergunta é, qual é a velocidade aqui? E eu vou supor que o sistema é suficientemente sem atrito para que esse negócio aqui não tem trepidação. Então, na verdade, esse aqui é vertical, esse aqui é horizontal, como eu estou desenhando assim. Eu tenho que dar uma situação. Então, vamos supor que eu estou aqui na situação em que esse ângulo aqui é dado, por exemplo, é 60 graus. Né? Portanto, esse aqui é 30, porque esse aqui é 90. Então, exatamente nessa situação. Isso a gente pode também, se for o caso, né? Não é estritamente necessário, mas vamos colocar uma medida aqui. Vamos supor que essa distância aqui é 2 metros. Nessa posição. Isso aqui é uma parede, aí a gente já calcula qual é a altura, né? Porque nós temos relações aí entre seno e cosseno, tangente. A gente calcula se esse aqui é 2 metros e esse aqui é 60 graus, a gente descobre quanto é isso e quanto é isso. Então vamos calcular isso aqui só né? Então se aqui é 2 metros, né, no instante. Então vamos pensar. Então a gente precisa ter as informações. Então a informação aqui que eu sei é que no instante, isso aqui pode ter começado aqui. E começou a andar. Mas eu sei que quando chegou neste ponto, estava 2 metros por segundo, ou seja, aqui tinha 10 centímetros por segundo e aqui tinha 2 metros. Tá? Então essa é a configuração. Eu tenho 2 metros, esse ângulo é 60 graus, que vai me determinar a altura e o comprimento da escada. Então vamos calcular isso aqui. Como é que eu faço aqui? Esse aqui é 60, então se eu sei esse aqui é dado pela tangente, né? Isso aqui dividido por isso dá a tangente de 60. Então essa altura aqui, vou chamar essa altura aqui nesse instante, ela vai ser esse dividido por esse é a tangente de 30. Então é 2 vezes a tangente de 30 graus, ou a de 60 graus, ou π sobre 3, que a gente gosta de usar mais radianos. E a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Raiz de 3. Certo? Que é a raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Que é o seno sobre cosseno. Ok? Vezes 2. E isso aqui era em metros, isso aqui é em metros. 2 raiz de 3 metros. Então essa distância, raiz de 3 é 1,7, nós estamos falando aqui de 3,4 metros. Muito bem. Então a pergunta é, nesse instante que eu tenho essas informações, qual é a velocidade desse ponto? O topo aqui está andando com que velocidade? E aí? A conta está mais ou menos no quadro. O que vocês acham? Qual é a relação entre a variação do H e a variação... A gente pode chamar isso aqui a variação do X, né? Aqui é o Y, mas eu usei o nome H. Nesse instante ele vale isso. Mas como que está variando? Qual é a relação entre esse cara e esse cara aqui?
tem uma relação aqui, que é, alguém falou, isso aqui é constante. O que é constante aqui? Então, em muitos problemas, você tem que localizar no problema qual é a grandeza que não muda, que é ela que vai dar a relação entre as grandezas que estão mudando. Então, essa ao quadrado mais essa ao quadrado é constante igual a esse aqui. Bom, nós fizemos a conta aqui. A escada, vamos chamar esse valor de L, porque ele está fixo. Esse comprimento L da escada aqui ao quadrado, ele é exatamente esse valor ao quadrado mais aquele valor ao quadrado. Então, ele é 2 ao quadrado mais esse aqui ao quadrado. Então, ele é 4 mais, ou seja, ele é 4 vezes 4. Correto? Que é 16. Eu fiz a conta aqui, eu pus em evidência o 4, né? Mas é óbvio que 12 mais 4 também é 16. Mas tanto faz. Muito bem. Então, 16, portanto, L é 4. Mas essa aqui não é a grandeza que a gente vai usar. O que a gente vai usar é exatamente que, à medida que essa distância varia, essa altura aqui varia, e elas estão relacionadas assim. X ao quadrado mais o H ao quadrado é igual a 16. Então, toda aquela informação sobre ângulo, mas a gente pode depois fazer a variação do ângulo, né? Nesse instante, quanto está variando esse ângulo? Ele está diminuindo. Quanto está diminuindo? Quantos radianos por segundo? Nós vamos depois fazer uma essa. É só relacionar também o que a gente vai descobrir agora, né? Depois a gente vê o ângulo também. Então, tem várias grandezas aqui que estão variando. Tem esse ângulo, tem essa altura. E essa aqui é a informação que eu tenho é que essa distância aqui está variando a 10 centímetros por segundo nesse instante de tempo que me interessa. Olhando essa expressão, eu posso, derivando, eu obtenho o seguinte. 2 vezes x naquele instante t0 vezes dx dt, mais 2 vezes h nesse instante t0 vezes dh dt é igual a 0. Por quê? Porque, de fato, é isso que está acontecendo aqui. O comprimento, a soma dos quadrados. Aliás, eles satisfazem uma equação, né? Que eles estão num círculo de raio 4, essas duas grandezas. E o que eu estou dizendo aqui exatamente é que o raio não está variando, portanto, eu tenho essa relação, que é a relação entre o x e o y de um círculo. Qual que eu sei? Eu sei esta. Isso aqui eu sei o valor, esse aqui eu já calculei o valor e eu não quero saber essa aqui. Então, o dH dt vai dar, vamos lá, passa esse aqui, cancela, eu passo esse aqui para cá, né, x dx dt dividido por dh, por h dt. Então, eu tenho x de t0 dividido por h de t0, dh dx dt. Com sinal menos. Que, aliás, é de se esperar. Na hora que o x aumenta, o h diminui. É a propriedade do círculo, né? Se essas quantidades moram num círculo de raio constante, né, num círculo, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, agora eu posso colocar aqui os valores, o x e o h. O x0 era 2. O h era 2 raiz de 3. Aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado com as unidades. Mas nesse caso, esse aqui está em centímetros por segundo. E esses estão em metro. Eu poderia transformar em metro, mas como é metro em cima e metro embaixo, cancela. Mas cuidado, é porque aqui a unidade e essa unidade são iguais. As duas são medida de comprimento. Então, isso aqui vai dar velocidade em unidade de comprimento por segundo. E essa aqui vai dar também. Então, essas aqui têm que ser iguais. A mesma unidade. Para cancelar, esse fator aqui não tem dimensão. É adimensional, sem dimensão. Então eu posso deixar metro por metro, mas na verdade talvez eu devesse colocar
em centímetro, né? Para trabalhar sempre em centímetro. E aqui é 10 centímetros por segundo, né? Então a resposta vai ser em centímetro, está tudo em centímetro agora, 200 centímetros, 200 raiz de 3 centímetros, 10, isso aqui vezes raiz de 2. Então eu cancelo esse cara aqui, fica 1 sobre raiz de 3, menos 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros por segundo. Que dá mais ou menos 1,7, 0,6, mais ou menos 6 centímetros por segundo. Então, olhando de volta o desenho, é razoável que realmente, se esse aqui está andando a 10, esse aqui anda mais devagar. Porque esse aqui é menor, esse aqui é maior. Tá? Tem que olhar o ângulo. Esse ângulo aqui é maior. Então o efeito aqui, na hora que eu ando para lá... Aliás, a gente pode agora medir o ângulo. Mas o efeito aqui, está claro o que vai acontecer. A taxa de variação aqui é menor do que a taxa de variação aqui nesta posição. Se isso aqui tivesse invertido, aí seria o contrário. Eu andaria um pouco aqui, andaria mais aqui. E tem uma situação em que a velocidade é igual, né? Daí a gente não precisava fazer conta, se fosse 45 graus. Porque daí está numa situação de simetria. Então a velocidade que anda aqui é igual à velocidade que anda aqui. Se está mais em pé, a velocidade aqui é maior do que aqui. Se está mais deitado, a velocidade aqui é menor do que aqui. Ok? Vamos fazer uma segunda pergunta aqui. Como varia esse ângulo? Podemos escolher, pode ser de baixo ou de cima. A gente pode lembrar aqui que esse cara aqui é esse cara cosseno de 60 graus. Ou seja, o x é o L cosseno de θ, onde θ é esse ângulo. Nesse instante, o θ é π sobre 3, certo? Mas ele vai estar variando. Então, se a gente derivar essa expressão, esse cara aqui é constante. Então fica assim, dx dt, no certo instante t0. Agora eu estou pensando que todo mundo está variando. Ele é L, e eu tenho que derivar do lado de cá. O que dá? Dá seno de θ vezes dθ dt. Regra da cadeia. Isso aqui seria o dx dθ, na verdade, dθ dt. Isso aqui é θ, é x em função de θ. Esse cara aqui é o dx dθ. E eu tenho que calcular no instante correspondente, né, naquele ângulo. Até um sinal negativo. Então, esse negócio aqui me dá a informação que eu preciso, porque me diz o seguinte, que este cara, nesse instante t0 que eu estou considerando, ele pode ser calculado menos 1 sobre o L que eu sei. Quanto dá o L? É 4. O seno de θ é seno de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2. Vezes, passei isso aqui para o lado de cá, o dx dt, que era 10 centímetros por segundo. Agora nós vamos ter que tomar um cuidado. Isso aqui está errado. Por quê? Está errada essa minha conta. Porque aqui tem um fator de 100. Porque aqui é 4 metros. E aqui é 10 centímetros. Então tem um fator de 100 aqui. Então, na verdade, aqui é 400. E a resposta, esse aqui é centímetros, esse aqui é centímetros, isso aqui é θ. Qual é a unidade de θ? Radianos, que não tem dimensão. Então, na verdade, cancelou, né? Esse centímetro cancela com aquilo. Isso aqui, na verdade, a resposta agora é em radianos por segundo. Aqui é centímetro, cancela. Isso aqui é ângulo, que é cosseno, seno é adimensional, ângulo também é adimensional. Então, isso aqui, estou fazendo a conta aqui, vai dar 1 sobre 20 raiz de 3. Então, podemos pôr raiz de 3 em cima. Embaixo 60 radianos por segundo. Então, de fato, o ângulo não varia muito ali, é 1,7 dividido por 60 e é negativo, o que é razoável. Está diminuindo.
Na hora que isso aqui anda para cá, esse ângulo... Se a gente estivesse medindo este ângulo, né, que esse cara aqui seria o seno, L vezes o seno, aí o sinal era igual. Dá para fazer também. Vocês podem medir este ângulo aqui, chamado de alfa. Aqui vai ser L seno de alfa. E a conta aqui, a derivada é positiva. Então veja que a derivada, em geral, está embutido no problema. A derivada, o sinal está correto. Você interpretar o sinal. Ver se é compatível com o desenho, se vocês não fizeram nada errado. Então esse ângulo aqui, quando esse ponto anda para cá a 10 centímetros por segundo, ele diminui nessa taxa de raiz de 3 sobre 60 radianos por segundo. Então, veja, aqui eu tenho uma medida linear relacionada e ali eu tenho um ângulo relacionado com esse valor x aqui. A altura é a medida linear, vai estar na mesma escala e o ângulo vai ser dado em radianos por segundo. A gente trabalha com radianos, né? A medida é radianos, porque esses valores aqui, quando a gente coloca, se quiser traduzir, você pode até traduzir, porque é radianos por segundo, quantos graus por segundo é, mas daí tem que converter lá, dividir por pi, não sei o quê, multiplicar por 180, tá? Pode transformar isso em graus, é só dividir por pi e multiplicar por 180, né? Sei lá, é isso? Um grau é pi sobre 180 radianos, certo? Então, essa aqui é a história dessas taxas relacionadas. Sempre está envolvido, se vocês prestarem atenção, a regra da cadeia, né? Isso aqui é a regra da cadeia. dx dt, dx dθ, dθ dt. Aqui eu tenho essa relação, aqui sai direto, na verdade, porque eu tenho uma em função da outra, mas também, quando eu faço essa derivada aqui, ó, quando eu derivo essa expressão, onde é que está aqui, né? Essa expressão, quando eu passo para o lado de lá, isso aqui, se eu isolar uma delas, observe que aqui nenhuma, ela tá na forma implícita, inclusive, né? Eu derivei isso aqui implicitamente. Eu poderia ter resolvido o h em função do x, raiz quadrada. Mas para quê? Não precisa. Faz a derivação implícita. Me dá o relacionamento entre as duas taxas. Aqui é uma regra da cadeia mais tradicional, porque uma está em função da outra. E aqui é uma derivação implícita, porque uma está definida implicitamente em função da outra por uma função quadrática, assim. Essa é a equação do círculo. Então, sempre a gente não precisa resolver a equação, isolar a variável que a gente quer em função da que você conhece. Basta ter uma expressão e você deriva essa expressão usando sempre a regra da cadeia, basicamente. Seja uma derivação implícita como aquela, seja uma regra da cadeia mais tradicional como essa aqui. Mas basicamente é tudo regra da cadeia.